Tudo será revelado. Algumas pessoas acreditam que alguns segredos nunca serão revelados. Palavras nunca serão sabidas. Pensamentos ninguém nunca saberão. Mas a palavra de Deus nos ensina o contrário. Todo um dia será revelado. Tudo um dia será trazido à tona. Há pessoas que acreditam que porque falaram no secreto, no escondido, entre apenas duas pessoas, ou até mesmo apenas eu e o meu coração sabe disto, então é um segredo eterno. Estamos enganados se assim pensamos. Vamos para um texto bíblico escrito pelo evangelista Lucas, nas palavras do próprio Jesus. Lucas capítulo 12, versículos 2 e 3, Jesus disse: mas nada que há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser revelado ou sabido. Porquanto tudo o que em trevas dissestes, à luz será ouvido, e o que falaste ao ouvido no gabinete, sobre os telhados será apregoado. O que Jesus está dizendo, um dia tudo virá à tona. Uma hora aparecerá. Num dado momento, ficarão sabendo. Nada encoberto que não venha a ser revelado. Os hipócritas, eles acreditam que não. Hipocrisia é fingir ser aquilo que não é. É uma falsa devoção. O hipócrita é o falso fingido. É um culto oferecido, um culto falso oferecido a um Deus verdadeiro. Jesus censurou os hipócritas quando ele esteve aqui. Ele falou aos fariseus, aos homens, e entre tantos ele encontrou muitos hipócritas. Aqueles que fingiam ser aquilo que não era. Aqueles que diziam ser, mas na verdade não eram. Aqueles que tentaram prestar um culto verdadeiro, ou um culto falso ao Deus verdadeiro, mas não colou. Jesus sabia dos seus pensamentos. Jesus sabia do íntimo do seu coração. Se você quiser ler o capítulo 23 de Mateus, seria muito beneficente ler o que Jesus falou sobre esses hipócritas. Eu vou ler apenas alguns versículos para que você possa, junto comigo, entender o que Jesus disse sobre esse povo. Um povo hipócrita, um povo que escondia atrás da sua aparência um mal muito grande. Ele disse o seguinte, Mateus capítulo 23, versos 27 e 28. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, bonitos, lindos, mas interiormente, por dentro, estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Assim também vós, por fora parecem justos, ou parecem ser justos aos homens, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de iniquidade, ou seja, de pecado. Jesus nunca poupou palavras para revelar a hipocrisia do coração dos homens quando ele esteve aqui. Aqueles que fingiam ser, mas não eram. Deus olha e vê o nosso coração. Este povo, disse Deus, aproximam de mim, honram-me com a sua boca e com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isaías capítulo 29, verso 13.
Por que Deus sabe tudo isso? Porque Deus está vendo e lendo o nosso coração. Ele está nos vendo por dentro. E Ele sabe o que há por dentro de cada um de nós. Olha o que Jesus diz em Marcos capítulo 7, versos 20 ao 23. Disse Jesus: o que sai do homem, isso contamina o homem. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, as blasfêmias, a soberba. E ele termina dizendo: todos estes males procedem de dentro e contamina o homem. Portanto, Deus, na pessoa de Jesus, sabendo tudo isto, um dia ele há de trazer a juízo. Um dia tudo isto será revelado. Mas alguém pensa: espera aqui, mas não passou de um simples pensamento, um pensamento interno, um pensamento pessoal. Já dizia minha mãe que coração é terra distante que ninguém conhece. Engano, porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece os nossos pensamentos mais íntimos. Deus sabe as nossas palavras sem que elas sejam pronunciadas. Aqueles que pensam que, por ter sido apenas um pensamento passageiro, mas não colocado em prática, e Deus não levará em conta isto, escute o que Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 28. Jesus disse: eu, porém, vos digo, que qualquer que atentar para uma mulher, para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Pensamentos maldosos, para Deus, é pecado. Ele a considera, ele os vê como pecado. Não é necessário que a ação seja cometida ou praticada. Para Deus é pecado em pensamento. Ele se transforma em palavras e em atos pecaminosos. Mas o pensamento malicioso, o pensamento mau, o pensamento ruim dentro de nós, que vem do nosso coração, Deus o vê e ele considera, e um dia tudo isso será trazido à tona. Quero terminar lendo um texto escrito por Salomão, o filho de Davi, rei de Israel. Ele escreveu Eclesiastes e no capítulo 12, versículos 13 e 14, ele traz um conselho aos seus filhos e, obviamente, a nós também, dizendo o seguinte: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Verso 14, ele disse: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Portanto, tudo um dia será trazido a juízo, a julgamento, e neste dia tudo será descoberto. Me acompanhe, por favor, nas próximas mensagens, e nós estaremos trazendo sobre os juízos de Deus, como tudo isso que está oculto vai ser revelado. Deus te abençoe, Deus te guarde, e guarde o seu coração, os seus pensamentos, a sua língua, as suas palavras, os seus olhos, livrando o seu corpo de ser contaminado pelos pensamentos errados, porque um dia serão descobertos. E um dia responderemos diante
de Deus por tudo isto. Nada se oculta aos olhos do Deus que tudo vê. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado, meu Senhor, pela tua graça. Obrigado, Deus, por estarmos aqui juntos, aprendendo esses segredos, essas pérolas preciosíssimas da tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a colocarmos em prática, a fim de que sejamos achados sem falta diante do Senhor. Abençoa as famílias, livra-as de todo mal. Nós oramos com gratidão no nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Tenha um dia abençoado na presença do Senhor, mas sobre tudo isto, vigiando quanto aquilo que pensamos que está tão oculto, tão escondido, mas tudo está patente aos olhos de Deus. Deus te abençoe. Até a próxima mensagem, se o Pai do céu nos permitir.